E já tem matemático dando 72% de chance de título do Campeonato Brasileiro para o São Paulo, excluindo Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, entre outros. E no vídeo de hoje do canal do Nicola te apresento todas essas matemáticas na briga pelo título e também contra o rebaixamento. Quero falar sobre a audiência do São Paulo na Globo, audiência bem ruim, a pior desde que a bola voltou a rolar. Para completar, tem detalhes sobre um atacante que está disputando a Série B e vem chamando a atenção de vários clubes da primeira divisão. Informação importante sobre o futuro de Dedé. Será que ele fica no Cruzeiro? Tá treinando no Flamengo? Pode ser contratado pelo rubro-negro? E por último, mas não menos importante, detalhes sobre um processo na FIFA que vai custar ao Santos 18 milhões de reais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, é bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e fica ligado nessa dica super importante. Se você quer acompanhar o futebol com aquela adrenalina a mais, junte-se agora a Betano. A Betano é uma casa de apostas europeia e que a cada dia mais está caindo no gosto do apaixonado por futebol e por esportes no Brasil. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, acessando o site pelo computador, celular ou até fazendo o download do aplicativo disponível para Android. Na Betano dá para apostar em todos os esportes mais populares, como futebol, basquete, tênis, além de esportes como FIFA, Counter-Strike, Dota e outros. Participando de missões semanais, você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. O palpite dessa semana vai numa seleção múltipla de 3 jogos do Brasileirão, com a vitória de 3 mandantes. O Bragantino ganhando do Fortaleza, o Palmeiras vencendo o Bahia e o Internacional derrotando o Botafogo. Nossa aposta vai ser de R$ 50, a odd total de 4,72 e o retorno potencial de R$ 236,21. Agora é só confirmar e começar a torcer. Cadastre-se no site betano.com através do link que está na descrição desse vídeo e ganhe um bônus de 100% do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre Dedé, zagueiro que pertence ao Cruzeiro e não joga desde 19 de outubro do ano passado por conta de uma série de problemas no joelho. Passou por cirurgia, recuperação demorada, inchaço no joelho e a boa notícia que vem de uma pessoa muito próxima ao Dedé, do representante do jogador, é de que nesse exato momento ele parece muito perto de estar à disposição para iniciar o trabalho de preparação física ao lado do restante do elenco. Pode ser o elenco do Cruzeiro, mas se o Cruzeiro não tiver interesse, pode ser o elenco de qualquer outro clube. O Dedé tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro do ano que vem, mas a Raposa deve uma série de salários ao jogador, coisas pendentes desde a temporada passada. O Cruzeiro tentou um acordo de rescisão com o Dedé que não aceitou, até porque estava se recuperando de contusão. Então deve haver esse encontro entre os dirigentes do Cruzeiro e os representantes do Dedé para tentar chegar a um acordo. Primeiro em relação ao que é devido por parte do clube, depois para discutir se o Dedé faz parte dos planos do Cruzeiro para essa ou para a próxima temporada. A grande questão é a questão financeira. O Dedé tem um salário na casa dos 700 mil reais por mês e hoje o teto salarial no Cruzeiro é de 150 mil reais. Tem muita gente especulando a possibilidade de o Dedé virar reforço do Flamengo, até porque ele faz todo o tratamento no Rio de Janeiro sob supervisão de um funcionário do Flamengo. O Flamengo nem tem relação com essa recuperação, mas a partir daí surgiu essa especulação, até porque o rubro-negro parece ter dificuldade com os zagueiros. Parece não, a dificuldade existe e tem torcedor do Flamengo pedindo a contratação de defensores. Desconfio que isso não vá acontecer, até porque a informação que eu tenho de um amigo do Dedé é de que o joelho dele continua inchando toda vez que ele se submete a atividades físicas mais intensas. De qualquer maneira, toda a torcida para que o Dedé se recupere o mais rápido possível, em boas condições. Trata-se de um dos melhores zagueiros do nosso futebol. Bora falar agora sobre mais uma condenação contra o Santos envolvendo o Gabigol. O Gabigol não tem responsabilidade nenhuma nessa história. Tudo começa quando o Santos vende o Neymar para o Barcelona. Não tá entendendo nada, né? Eu vou te explicar.
O Santos vende o Neymar ao Barcelona e ficou combinado entre o Santos e o Barcelona que o Santos daria prioridade em relação a algumas joias reveladas no clube. Uma dessas joias, na oportunidade, era o Gabigol, mas de acordo com o Barcelona, o Santos vende o jogador para a Inter de Milão por 29 milhões de euros sem comunicar ao Barcelona. O Barcelona teria a possibilidade de cobrir. O que o Barcelona fez? Foi à FIFA, acabou perdendo em primeira instância, mas recorreu à Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma segunda instância em casos relacionados à justiça desportiva. E a Corte Arbitral do Esporte deu parecer favorável ao Barcelona, condenando o Santos ao pagamento de 2 milhões e 900 mil euros, que hoje equivalem a mais ou menos 18 milhões de reais, uma péssima notícia para o Santos, até porque o Santos sofre demais com uma série de outras condenações. Nesse momento, por exemplo, tenta juntar 7 milhões de reais para pagar ao Atlético Nacional referente à compra do zagueiro Felipe Aguilar. Enquanto essa questão não for resolvida, o Peixe segue impedido de registrar novas contratações. Quero te apresentar agora uma das sensações do futebol brasileiro em 2020 e que vem da Série B. Você já ouviu falar sobre Caio Dantas? Pois saiba que o centroavante de 27 anos de idade tem arrebentado com a camisa do Sampaio Corrêa. Já são, nessa temporada, apenas na Série B, 17 gols marcados em 30 partidas, média superior a meio gol por jogo. E o sucesso do atacante, que surgiu muito velho para o futebol, já chamou a atenção de vários clubes brasileiros. Em entrevista ao GE, ao Globo Esporte, o presidente do Sampaio Corrêa, o Sérgio Frota, disse o seguinte, abre aspas: já chegou proposta do Ceará, o Palmeiras mandou o representante, teve clube do leste europeu, de Portugal, veio também o Botafogo, fecha aspas. De acordo com o Sérgio Frota, se o Sampaio Corrêa for promovido à primeira divisão, a tendência é que o atacante fique para a próxima temporada. Por que eu digo tendência? Porque o Caio Dantas nem pertence ao Sampaio Corrêa, ele tem seus direitos econômicos presos ao Água Santa, embora os responsáveis pelo seu futuro são dois empresários. De acordo com o presidente do Sampaio, já há um acordo verbal para que o atleta fique em 2021 se o Sampaio conseguir o acesso. Nesse momento, o Sampaio Corrêa aparece na terceira colocação da Série B com 44 pontos conquistados. O problema é que o Juventude, que é o primeiro time fora do G4, aparece com 43 pontos, apenas um ponto de diferença. Se você não tem muitas informações sobre o Caio Dantas, só queria contar que ele surgiu no futebol paulista, passou pelo Audax, pelo Red Bull e nessa temporada, durante o primeiro semestre, jogou pelo Boa Vista no Campeonato Carioca, também com bons números. Foram 7 gols marcados em 11 jogos. Bora falar agora sobre a audiência da Globo com o jogo do São Paulo nessa quarta-feira. São Paulo voando no Campeonato Brasileiro, a 17 jogos sem perder, 7 pontos de vantagem em relação ao vice-líder. Tudo funciona bem com o time do Fernando Diniz, mas apesar de tudo isso e apesar da vitória por 4-0 contra o Botafogo no Morumbi, a audiência em São Paulo não foi boa. A Globo até liderou o horário com 20,8 pontos, 33% de participação entre as TVs ligadas na cidade de São Paulo, mas foi a pior audiência da emissora desde que o futebol voltou a acontecer com o Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil e com Libertadores da América. A Globo não havia registrado um número tão baixo de 20,8 pontos, menos que 21 pontos. Nas quartas-feiras anteriores, com 2 jogos do Corinthians, a Globo havia registrado 23 pontos do Corinthians contra o Fortaleza e 22,4 pontos no Corinthians contra o Coritiba. É bem verdade que a audiência da Globo às quartas-feiras tem caído. Em agosto, por exemplo, com esses mesmos adversários Fortaleza e Curitiba, as audiências do Corinthians foram bem melhores. Foram 26,5 pontos de audiência nas duas partidas e essa queda que a Globo vem sentindo quarta-feira após quarta-feira tem alguns motivos, entre eles o fato de a atual novela que está no ar ter menos audiência do que a anterior, ou seja, quando o futebol começa, ele já começa num patamar de audiência menor. Mas, porém, contudo e todavia, vale o registro de que esses 20,8 pontos de audiência de São Paulo 4, Botafogo 0 representam mais do que o dobro da audiência no confronto entre Palmeiras e Libertad, em jogo da Libertadores da América, um jogo certamente mais importante, na terça-feira no SBT. A média de audiência do SBT foi de 9,4 pontos, bem menor do que os 20,8 pontos. É preciso, porém, pontuar algumas coisas. Embora a Libertadores seja muito mais importante do que o Campeonato Brasileiro e a gente tivesse na terça-feira um jogo de quartas de final, a terça-feira não é um horário nobre, não é um dia tão conhecido para o telespectador de futebol quanto a quarta-feira.
O fato de o SBT ter começado as suas transmissões mais recentemente também pesa contra a emissora do Silvio Santos em comparação à Globo. E para completar é preciso lembrar que o jogo do Palmeiras contra o Libertad também teve transmissão dos canais Fox Sports. A Globo não teve concorrência com a partida transmitida entre São Paulo e Botafogo. Bora fechar o vídeo trazendo projeções de matemáticos a respeito da briga pelo título do Campeonato Brasileiro e também contra o rebaixamento. Logo de cara quero te contar que o Tristão Garcia, um dos matemáticos mais conhecidos no futebol brasileiro, projeta em 72% as chances de título do Campeonato Brasileiro para o São Paulo. Vou repetir. De acordo com o Tristão Garcia, no site Infobola, São Paulo tem 72% de chances de conquistar o título depois de abrir 7 pontos de vantagem em relação ao Atlético Mineiro e 8 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, com um jogo a mais do que o rubro-negro. Depois do São Paulo, quem aparece com mais chances é o Flamengo, 11% apenas de chances. O Atlético Mineiro, de acordo com o Tristão Garcia, tem 7%, o Grêmio 5%, e o Palmeiras apenas 2%, todos os outros clubes têm menos de 1% de chance de conquista de título. Antes de falar sobre o rebaixamento, quero te trazer também dados do 538. 538 é um site parceiro da ESPN que usa uma série de combinações matemáticas para calcular as probabilidades. E de acordo com o 538, a chance de o São Paulo ser campeão é de 49%, bem menor do que os 72%, mas colocam o São Paulo com um bom favoritismo. Também de acordo com o 538, o Flamengo é o segundo com mais chances, 30%, depois aparece o Grêmio com 8%, o Atlético só com 7% de chances, o Palmeiras com 4%. O 538 ainda projeta a pontuação final do campeonato. Nesse momento, de acordo com as projeções do site, São Paulo vai terminar a competição com 74 pontos, seguido pelo Flamengo com 71, Grêmio e Atlético Mineiro empatados na terceira colocação com 66 pontos e o Palmeiras na sequência com 63 pontos. Bora falar sobre a zona do rebaixamento e a briga para não cair à segunda divisão. E tanto 538 quanto o site Infobola já projetam 3 times muito, mas muito enforcados. De acordo com o Infobola, a chance de rebaixamento do Botafogo é de 88% dos pontos, o Goiás aparece na sequência com 86%, Curitiba tem 75% de chances, esses 3 times praticamente condenados. A disputa pela quarta e última vaga, que parece bem equilibrada, o Vasco com 38% de chance, o Sport com 35%, Atlético Goianiense, Bahia, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino também tem uma chance considerável. Bora agora analisar as projeções do 538 em relação ao rebaixamento. O Goiás é o grande favorito a cair, de acordo com o site parceiro da ESPN, 85% de chance. Já Curitiba e Botafogo aparecem com 75% de chance, o Sport com 51% de chance e o Vasco com 39%. É legal também analisar, de acordo com o 538, a pontuação final dos times na parte de baixo da tabela. E a gente pode ter um campeonato que vai quebrar a cara de muitos matemáticos se as projeções se confirmarem. Isso porque os matemáticos costumam dizer que são necessários 44 pontos para se salvar do rebaixamento. Mas, de acordo com essas projeções, o Vasco ficará na primeira divisão, tendo somado apenas 41 pontos. Isso porque o Sport, que seria o 17º colocado, cairia com 39. Se essa projeção se confirmar, teremos um campeonato com baixíssimas pontuações, tanto na parte de cima da tabela quanto na parte de baixo. E antes de acabar, queria que você usasse o espaço para comentários para deixar seus palpites. Quero saber de você, quem vai ser o campeão brasileiro e os 4 rebaixados. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações. Você também pode virar membro do canal do Nicola, aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens. Fechado? Nos vemos de tarde com mais notícias. Até lá, tchau, tchau!